Oi, amores, tudo bom? Que saudade, que aproveitar de cada um de vocês. Mas enquanto a gente não pode se encontrar lá na nossa escola, a gente vai ter aulas por aqui, combinado? Então vamos à nossa primeira aula. Hoje a gente vai ter um conteúdo novo, então a gente vai aprender um pouquinho sobre o ambiente, os seres vivos e os elementos sem vida. O que é o ambiente? O ambiente é onde a gente está, e cada ambiente tem uma característica própria, determinado pela combinação dos elementos sem vida e dos seres vivos que estão nesse ambiente, certo? Os seres vivos são todos aqueles que nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem, né? E quem são eles, né? Quem são esses seres vivos? Todos aqueles, os animais, as pessoas, as plantas, todos esses são seres vivos. Todos eles têm vida. Então, para ser um ser vivo, tem que ter vida, tem que nascer. A plantinha lá, quando é uma sementinha que a gente planta, ela vai crescendo, a gente vai cuidando, ela vai crescendo, crescendo e se transforma numa planta linda na natureza, né? Os animais também, né? Eles nascem lá, vão crescendo, nascem e crescem. Alguns podem se reproduzir, outros não, e morrem. Então, esses são os seres vivos. Mas nós também temos os elementos sem vida. O que será que são os elementos sem vida? Os elementos sem vida, eles não podem nascer, eles não podem crescer, eles não se reproduzem e eles não têm vida, né? Que são quadros, né? Quadrinhos, os livros, né? Tudo isso nada tem vida, né? Uma caixinha, né? Se eu pego essa caixinha aqui, a caixinha não tem vida, né? Então, tudo aquilo que não tem vida a gente chama de elemento sem vida. As pedras, o solo, o ar que a gente respira e a água são elementos sem vida, tá? Os móveis, os brinquedos, as máquinas também são elementos sem vida. O computador, o celular, o notebook, né? A televisão, tudo que não tem vida, né? A gente chama de elementos sem vida, ok? O que vocês vão fazer depois dessa explicação da prof sobre os elementos sem vida e dos seres vivos? A prof quer que vocês vão até a janela da casa de vocês, ou quem mora em casa, vão até o pátio e vão observar esse ambiente, ok? E vão ver o que tem nesse ambiente de seres vivos e elementos sem vida, ok? Depois que vocês observarem então o ambiente, olharam lá, pela quem mora em apartamento vai olhar pela janela, né? E quem mora em casa, que pode ir para o pátio, olhar, observar o pátio, vocês vão pegar uma folha, vão dividir esta folha em 4 partes e vão colocar elementos sem vida e seres vivos. Então, vamos fazer 4 quadrinhos. 2 quadrinhos escrito elementos sem vida e 2 quadrinhos escrito seres vivos. Vão desenhar o que vocês observaram, tá? E depois dessa observação, vão fazer uma frase sobre cada um deles. Então, vamos supor que eu olhei lá pela janela da minha casa e eu olhei para a rua e eu vi uma árvore. A árvore tem vida? Tem vida, é um ser vivo. Então, eu vou pegar esta árvore, vou fazer o desenho dela e vou escrever uma frase bem criativa sobre a árvore, ok? Bom, já fiz o desenho de um ser vivo e vou observar outro. Meu Deus, passou um passarinho pela janela. E eu vi quando o passarinho passou. O passarinho tem vida ou não tem? Tem, né? Então, eu vou pegar o passarinho, vou desenhar na minha folha e vou escrever uma frase que tenha a palavra passarinho.
Então aí eu já tenho 2 desenhos de seres vivos. Mas ainda faltam os elementos sem vida. Observando a rua, eu vi que tinha carro. O carro, ele tem vida ou ele é um elemento sem vida? Ele é um elemento sem vida. Então, eu vou desenhar o meu carro lá e vou fazer uma frase onde tenha a palavra carro. Vou desenhar que eu vi lá na rua também um poste. O poste de luz. O poste tem vida? Não, né? É um elemento sem vida. Então, eu também vou pegar e vou escrever, desenhar o meu poste e vou escrever uma frase com a palavra que tenha a palavra poste. Combinado? E aí, depois, no nosso encontro no Google Meet, a prof quer ver esse trabalho que vocês fizeram e a gente vai retomar um pouquinho as atividades que a gente fez lá no início da nossa quarentena. A gente vai começar, então, a fazer a correção dessas atividades. E aí, a prof espera vocês depois no nosso encontro no Google Meet, tá bom, amores? Beijinho e até mais!